Éon de Nemeia simboliza a batalha contra Ira-Leão dentro do buscador da verdade. Essa raiva interna, que se esconde na personalidade como uma fera perigosa na selva, deve ser identificada e confrontada. A selva, com suas árvores densas, rochas e águas correntes, representa o complexo mundo interior do subconsciente, onde essa emoção poderosa se esconde. O buscador deve lutar contra sua raiva, reconhecendo quando ela surge e como ameaça tomar o controle. Assim como Hércules estrangulou o leão com as próprias mãos, o buscador deve usar sua força de vontade para superar e subjugar essa força destrutiva antes que seja tarde demais. A cabeça do leão, que Hércules usa como símbolo, lembra ao buscador para ocultar sua inofensividade, aparentando ser forte, mas mantendo-se calmo e no controle para não ser explorado por aqueles que se aproveitariam da fraqueza. Em todas as situações, o buscador deve manter o autocontrole, nunca permitindo que a raiva flore, não importa a provocação. Em vez disso, ele deve abordar a vida com amor, razão e justiça, mantendo suas emoções sob controle enquanto projeta força interior. Trabalho 2. A Hidra de Lerna. Descrição. O segundo trabalho de Hércules foi encontrar e matar a Hidra de Lerna, uma serpente massiva com 9 cabeças venenosas. A besta vivia em um pântano perto de Lerna e causava destruição aos rebanhos e colheitas, com até mesmo seu hálito venenoso sendo mortal. Acompanhado por seu sobrinho Iolau, Hércules rastreou a Hidra até a nascente de Amimone. Hércules forçou a Hidra a sair do pântano com flechas flamejantes, mas à medida que cortava cada cabeça, 2 novas cresciam no lugar. Com a ajuda de Iolau, Hércules queimou cada ferida com tochas para impedir o crescimento. Após cortar todas as cabeças, enterraram o corpo da Hidra, encerrando a ameaça mortal. Explicação. A Hidra de Lerna simboliza desejos incontrolados, com suas muitas cabeças representando as diversas formas de desejo. O pântano representa a mente subconsciente, onde esses desejos surgem. Hércules, como eu sou, deve confrontar e controlar esses desejos. Seu companheiro, Iolau, simboliza o anjo guardião, oferecendo orientação e apoio. O fogo usado para queimar as feridas da Hidra representa a razão da mente, que impede o surgimento de novos desejos. O punhal de Hércules é a força de vontade necessária para cortar cada desejo. A menos que a razão seja aplicada, cortar um desejo pode levar ao crescimento demais. Usando a força de vontade e a reflexão ponderada, o buscador da verdade pode superar esses desejos, alcançando autocontrole e paz interior. A Hidra nos lembra que os desejos são intermináveis, a menos que sejam conscientemente enfrentados, e só através da disciplina e razão podem ser vencidos. Trabalho 3. O Javali de Erimanto. Descrição. Para o terceiro trabalho, o rei Euristeu ordenou que Hércules encontrasse, capturasse e trouxesse vivo o Javali de Erimanto, que devastava o interior da Arcádia e Acaia. Hércules rastreou o javali selvagem e com presas no Monte Erimanto, perseguindo-o incansavelmente pelas florestas e encostas. O javali, bufando e furioso, finalmente buscou refúgio em um arbusto denso. Hércules habilmente levou a criatura exausta para a neve profunda, prendendo-a em uma rede. O javali, sua forma maciça se debatendo em vão, foi subjugado e levado de volta a Micenas, como comandado. Explicação. O javali selvagem de Erimanto simboliza o corpo físico de uma pessoa, frequentemente conduzido por impulsos e desejos não controlados. Como o javali, quando sob a influência da raiva ou desejos incontroláveis, o corpo pode agir de forma imprudente e destrutiva. O javali deve ser capturado, representando a necessidade do buscador da verdade de trazer o corpo sob controle. Embora o corpo tenha necessidades naturais, estas não devem ser confundidas com desejos. Mesmo ao satisfazer essas necessidades, a razão e a disciplina devem sempre prevalecer. O buscador deve manter o controle sobre o corpo, assegurando equilíbrio e moderação. Trabalho 4. A Corça de Serínea. Descrição. Para o seu quarto trabalho, Hércules recebeu a tarefa de capturar a Corça de Serínea, uma criatura selvagem e astuta tão perigosa quanto o leão de Nemeia. A Hidra, sagrada para a deusa Ártemis, a Corça tinha chifres dourados e cascos de bronze, o que tornava o desafio ainda mais delicado, pois Hércules não podia matá-la ou feri-la. Hércules perseguiu a Corça por um ano inteiro através de montanhas e florestas. Com mira cuidadosa, ele finalmente feriu suas pernas com suas flechas, capturando-a viva. No caminho de volta a Micenas, ele encontrou Ártemis, mas após explicar sua missão, ela permitiu que ele continuasse. Hércules entregou a Corça a Euristeu, como lhe havia sido ordenado. Explicação. A Corça de Serínea simboliza a personalidade humana, muitas vezes dirigida por um egoísmo selvagem e irracional. Assim como a Corça, o egoísmo não pode ser destruído diretamente, mas deve ser cuidadosamente controlado e
Transformado. O buscador da verdade, simbolizado por Hércules, deve desenergizar os aspectos nocivos do egoísmo representados pela natureza perigosa da corça sem matá-lo. Os bons elementos dentro do ego devem ser preservados e transmutados no verdadeiro eu, permitindo que o eu-alma guie a personalidade para o equilíbrio e harmonia. Trabalho 5. As aves de Estínfalo. Descrição. Para seu quinto trabalho, Hércules foi ordenado a matar as perigosas aves de Estínfalo que haviam invadido os pântanos de Estínfalo, na Arcádia. Essas aves não eram criaturas comuns, tinham asas, bicos e garras de ferro, e eram conhecidas por se alimentar de carne humana. Suas partes metálicas afiadas as tornavam quase invulneráveis ao ataque, e elas representavam uma ameaça significativa para as pessoas da região. Hércules, sem saber como lidar com o enorme bando, recebeu a ajuda da deusa Atena, que lhe deu um par de símbolos de bronze, especialmente criados pelo deus Vulcano. Esses símbolos encantados ajudariam a espantar as aves de seus esconderijos pantanosos. Subindo uma colina próxima, Hércules bateu os símbolos, criando um som alto e reverberante que ecoou pela paisagem. As aves, assustadas com o barulho, levantaram voo em um frenesi caótico. À medida que as aves de Estínfalo voavam, suas asas de ferro cortando o ar, Hércules preparou seu arco e flechas. Com mira precisa, ele as derrubou uma a uma, atingindo as criaturas mortais enquanto tentavam escapar. Ao final da caçada, Hércules havia exterminado todo o bando, limpando os pântanos das aves perigosas e completando seu trabalho com sucesso. Explicação. As aves de Estínfalo simbolizam uma classe de elementais malignos, nascidos de desejos e emoções violentas descontroladas. Assim como as aves se alimentavam de carne humana, esses elementais de desejo se alimentam da vitalidade etérica de uma pessoa, drenando energia e influenciando o comportamento. O buscador da verdade deve confrontar e identificar esses elementais nocivos no subconsciente, onde residem, e desenergizá-los um a um, tornando-os inativos. Usando pensamentos bem direcionados simbolizados pelas flechas de Hércules, o buscador deve neutralizar essas forças destrutivas. O subconsciente atua tanto como um reservatório de energia quanto como um reino onde todos os elementais, bons e maus, vivem, alimentando-se da vitalidade etérica do indivíduo. Controlar e purificar esse espaço é essencial para o crescimento espiritual e a maestria. Trabalho 6. A limpeza dos estábulos de Aljas. Descrição. Para seu sexto trabalho, Hércules foi ordenado a limpar os estábulos do rei Aljas, de Élida. Aljas possuía vastos rebanhos de gado, incluindo 12 touros sagrados pertencentes a Apolo, o deus do sol. Esses touros viviam em estábulos que haviam acumulado anos de esterco imundo. Hércules, ordenado por Euristeu, prometeu a Aljas limpar os estábulos em um único dia em troca de parte do gado. Para realizar essa tarefa enorme, Hércules redirecionou engenhosamente o curso dos rios Alfeu e Peneu. Ele cavou trincheiras e desviou o fluxo dos rios pelos estábulos, varrendo os anos de sujeira acumulada com um poderoso jorro de água. Embora Hércules tenha conseguido limpar os estábulos, Aljas recusou-se a recompensá-lo quando soube que Hércules agia sob as ordens de Euristeu. Apesar da disputa, Hércules havia completado o trabalho, mas Euristeu declarou que não contava, pois Hércules havia tentado receber pagamento. Explicação. Os estábulos imundos do rei Aljas simbolizam a mente subconsciente de uma pessoa, um espaço oculto onde desejos, emoções e energias não resolvidas, descontroladas se acumulam ao longo do tempo. Os estábulos, cheios de anos de sujeira, representam a desordem no subconsciente que deve ser limpa para alcançar a clareza espiritual. Os animais abrigados ali, incluindo os 12 touros sagrados de Apolo, simbolizam várias forças e energias elementares, com os touros representando especificamente a vitalidade etérica pura dada pelo sol durante os 12 meses do ano. A tarefa de Hércules de limpar os estábulos desviando os dois rios, Alfeu e Peneu, significa o uso das duas correntes de energia etérica que fluem pelo corpo. O buscador da verdade deve aprender a controlar e canalizar essas correntes para limpar o subconsciente e remover os resíduos de desejos nocivos, assim como Hércules usou os rios para limpar os estábulos. Trabalho 7. O touro de Creta. Descrição. Para seu sétimo trabalho, Hércules foi encarregado de capturar o touro de Creta, uma besta temível enviada pelo deus do mar, Poseidon, ao rei Minos de Creta. Este não era o Minotauro, o homem com cabeça de touro preso no labirinto, mas o touro que Poseidon havia dado a Minos para sacrifício. No entanto, Minos, encantado pela beleza do touro, recusou-se a sacrificá-lo, o que enfureceu Poseidon. Em sua fúria, Poseidon deixou o touro enlouquecido, fazendo-o devastar Creta e aterrorizar seu povo. A pedido de Minos, Hércules saiu para capturar o touro selvagem. Após uma feroz
Perseguição pela ilha. Hércules lutou com o touro, usando sua força imensa para subjugar a criatura enfurecida. Ele então trouxe o touro de volta a Micenas, apresentando-o ao rei Euristeu. Em vez de mantê-lo, Euristeu soltou o touro, permitindo que ele continuasse seu terror pela Grécia. O touro eventualmente chegou a Maratona, onde o herói ateniense Teseu mais tarde o matou, encerrando seu reinado de terror. Explicação: este trabalho simboliza a jornada do buscador para dominar seu corpo material e o egoísmo, representado pelo touro enlouquecido de Creta. O touro, levado à loucura pela ira de Poseidon, reflete uma personalidade confusa, governada por desejos e emoções descontroladas. Nesta fase, espera-se que o buscador da verdade tenha subjugado essas forças internas, assim como Hércules capturou o touro enlouquecido. Nesta lenda, o rei Minos e o rei Euristeu representam os princípios de força que governam a existência material. Poseidon, o deus do mar, simboliza tanto o elemento água quanto a substância sólida, emocional e mental que frequentemente sobrecarrega a personalidade. O buscador que conquistou sua raiva, controlou seus desejos e dominou seu egoísmo é aquele que capturou o touro enfurecido, trazendo sua personalidade indisciplinada sob controle. Trabalho 8. As éguas de Diomedes. Descrição: para seu oitavo trabalho, Hércules foi enviado à Trácia para capturar as éguas devoradoras de homens de Diomedes, filho do deus da guerra Ares. Diomedes, o brutal rei dos Bistones, alimentava suas ferozes éguas com carne humana, tornando-as mortais e incontroláveis. Hércules, acompanhado por alguns companheiros leais, atravessou o Egeu até a Trácia. Ao chegar, eles dominaram os tratadores que cuidavam das éguas. Capturaram os cavalos ferozes. No entanto, os Bistones, alertados para o roubo, rapidamente reuniram suas forças e lançaram um ataque. Uma batalha feroz se seguiu, com Hércules lutando contra os guerreiros enquanto seus companheiros lutavam para manter as éguas perigosas sob controle. No meio da luta, Hércules dominou Diomedes e alimentou o rei com suas próprias éguas devoradoras de homens. Os cavalos selvagens devoraram Diomedes. Com seu líder derrotado e os Bistones dispersos, Hércules e seus companheiros capturaram as éguas e as levaram de volta a Micenas. Explicação: para o buscador da verdade, Diomedes simboliza o mal e o egoísmo, enquanto Hércules representa o eu sou buscando a maestria espiritual. Os amigos de Hércules são os elementais bons e construtivos, enquanto os Bistones simbolizam os elementais maus e destrutivos dentro do subconsciente. As éguas devoradoras de homens de Diomedes representam grupos de elementais negativos, que são sustentados pela vitalidade etérica de uma pessoa, simbolizada pela carne humana que devoram. A batalha de Hércules contra Diomedes reflete a luta interna do eu sou para superar e transformar o egoísmo em uma força positiva. Na lenda, Hércules, alimentando Diomedes com suas próprias éguas, simboliza como o mal, se não for controlado, consome a si mesmo. Os Bistones, representando elementais prejudiciais, são finalmente derrotados por Hércules e seus aliados, os elementais bons. Para o buscador da verdade, essa história mostra que o bem sempre prevalece. O mal pode lutar contra tanto o bem quanto outros males, mas tal conflito enfraquece ambos os lados. Em contraste, o bem se nutre e se fortalece, emergindo sempre vitorioso no final. Trabalho 9. O cinto de Hipólita. Descrição: para seu nono trabalho, Hércules foi encarregado de recuperar o cinturão de Hipólita, a poderosa rainha das Amazonas, e levá-lo ao rei Euristeu como um presente para sua filha, Admete. O cinturão, um ornamento magnífico, havia sido dado a Hipólita por Ares, o deus da guerra, como um símbolo de sua autoridade sobre as ferozes mulheres guerreiras amazonas que viviam na Capadócia. Sabendo que enfrentaria adversários formidáveis, Hércules contou com a ajuda de amigos, incluindo os heróis Teseu, Telamon e Peleu. Eles navegaram juntos para a terra das Amazonas, preparados para a batalha. Quando chegaram, Hipólita, encantada por Hércules e impressionada por sua força, inicialmente concordou em lhe dar o cinturão sem luta. No entanto, Hera, a esposa de Zeus e uma inimiga constante de Hércules, ficou enfurecida com essa resolução pacífica. Disfarçada como uma amazona, ela espalhou falsos rumores entre as guerreiras, alegando que Hércules havia vindo para raptar sua rainha. As Amazonas, enganadas pelas mentiras de Hera, armaram-se e atacaram Hércules e seus companheiros. Pego de surpresa, Hércules não teve escolha senão se defender. Na feroz batalha que se seguiu, Hércules lutou contra as Amazonas e, no final, matou Hipólita. Com sua morte, ele pegou o cinturão precioso e navegou de volta para Micenas, apresentando o cinturão ao rei Euristeu como presente para sua filha, cumprindo assim seu nono trabalho. Explicação: Hipólita simboliza a personalidade atual, enquanto as Amazonas representam os elementais que cercam a personalidade, muitas vezes manifestando-se como atitudes irracionais e combativas.
O cinturão de Hipólita simboliza a energia vital ou vitalidade etérica armazenada no plexo solar do corpo humano. Admete, a filha de Euristeu, representa a personalidade ignorante e não desenvolvida que nunca poderá verdadeiramente controlar ou possuir essa energia vital. Embora Hércules tenha sido incumbido de recuperar o cinturão para Admete, ele não o entregou a ela, pois a energia vital não pode ser controlada pelo princípio da autoridade material, simbolizado por Euristeu. Apenas o buscador da verdade, como eu sou, pode possuir e usar legitimamente a vitalidade etérica do plexo solar. A personalidade guerreira, Hipólita, não pode reter essa energia, ela deve ser entregue ao eu superior. Trabalho 10. O gado de Gérion. Descrição. Para o seu 10º trabalho, Hércules foi ordenado a recuperar o gado de Gérion, um ser monstruoso com 3 corpos unidos pela cintura. Gérion possuía um rebanho de magníficos bois vermelhos, que Euristeu queria trazer de volta a Micenas. Hércules partiu em uma longa jornada até Erítia, a ilha distante onde Gérion mantinha seu gado. Ao chegar, Hércules foi imediatamente confrontado por Órtreo, um feroz cão de 2 cabeças que guardava o rebanho. Com um único golpe de seu porrete, Hércules matou Órtreo. Em seguida, o vaqueiro Euritião correu para defender o gado, mas também foi rapidamente derrotado por Hércules. Gérion, alertado sobre o ataque, apareceu para lutar contra Hércules quando este começou a levar o rebanho embora. Uma batalha feroz se seguiu, mas Hércules, com sua força e habilidade incomparáveis, matou Gérion com suas flechas. Vitorioso, ele reuniu o gado e começou a árdua viagem de volta a Micenas. Apesar de muitos desafios ao longo do caminho, incluindo ataques de ladrões e a dispersão do gado, Hércules conseguiu levar o rebanho até o rei Euristeu. Em honra à conclusão do trabalho, Euristeu sacrificou os bois vermelhos à deusa Hera, como o tributo final dessa tarefa lendária. Explicação. Gérion, o monstro de 3 corpos e 3 cabeças, representa o egoísmo, que domina a personalidade atual, governando os 3 corpos de um ser humano: o corpo físico, o psíquico, emocional, e o noético, mental. No mito, Hércules, simbolizando o eu sou, derrota Gérion. Este ato de matar Gérion simboliza a conquista do eu sou sobre o egoísmo arraigado nesses 3 corpos. Ao superar esse egoísmo, o eu sou ganha maestria sobre os aspectos físicos, emocionais e mentais da personalidade. Com essa vitória, a personalidade purificada pode avançar rumo à verdadeira autorrealização. Os primeiros 9 trabalhos de Hércules representam desafios que todos os aspirantes espirituais devem enfrentar. No entanto, o 10º trabalho simboliza a vitória do buscador da verdade, que se torna mestre de seus 3 corpos e de seu destino. Nesta fase, o buscador começa a experimentar a vida não como um mero fenômeno, mas como a própria vida, ganhando acesso aos 3 mundos de existência, primeiro com consciência, e depois, com esforço contínuo, com maestria supraconsciente. Trabalho 11. As maçãs douradas das Hespérides. Descrição. Para seu 11º trabalho, Hércules foi incumbido de recuperar as maçãs douradas das Hespérides, um desafio muito além do alcance dos mortais comuns. Essas maçãs douradas, simbólicas dos planetas e sistemas solares, foram presentes de Hera Zeus, guardadas em um jardim sagrado pelas Hespérides, filhas do titã Atlas, e pelo dragão Ladão, que tinha 100 cabeças. Hércules embarcou em uma jornada que o levou ao redor do mundo, enfrentando inúmeras provações. Ao longo do caminho, ele lutou com o deus marinho Proteu, que mudava de forma, para descobrir a localização do jardim, e derrotou vários adversários como Anteu, cuja força vinha da própria terra. Finalmente, Hércules chegou ao Monte Cáucaso e libertou Prometeu, que revelou que apenas Atlas poderia buscar as maçãs para ele. Hércules abordou Atlas e concordou em segurar o céu temporariamente em troca de pegar as maçãs douradas. Aliviado de seu fardo, Atlas retornou com as maçãs, mas tentou deixar Hércules para segurar o peso para sempre. Usando sua astúcia, Hércules enganou Atlas para retomar a carga, escapando com as maçãs em mãos. No entanto, Hércules não ofereceu essas maçãs sagradas a Euristeu, pois elas representavam algo muito maior do que um mero prêmio para reis. Em vez disso, ele as apresentou a Atena, a deusa da sabedoria, simbolizando que as maçãs douradas, representando as vastas esferas celestiais e a maestria espiritual, pertenciam a reinos superiores de sabedoria e divindade, muito além do alcance da autoridade mortal. Explicação. O 11º trabalho de Hércules, recuperar as maçãs douradas das Hespérides, representa uma tarefa divina, não para o buscador comum da verdade no mundo material. Este trabalho é simbólico de um empreendimento espiritual superior, reservado para o espiritual maego, agora elevado ao nível de um homem-deus. As maçãs douradas simbolizam os planetas e sistemas solares, vastos elementos cósmicos que significam maestria sobre verdades universais, reinos divinos.
Hércules, como mestre das maçãs douradas, não as entrega a Euristeu, que representa a autoridade material. Em vez disso, ele as oferece a Atena, a deusa da sabedoria, simbolizando que os frutos supremos da conquista espiritual, conhecimento e poder cósmicos pertencem à sabedoria e à consciência superior, não às forças terrenas ou materiais. Este trabalho destaca a transcendência da existência humana para a realização divina, onde o verdadeiro buscador se torna um com a ordem superior do universo. Trabalho 12, Cérbero. Descrição. Para seu 12º e último trabalho, Hércules recebeu a tarefa mais perigosa de todas, descer ao mundo inferior e trazer Cérbero, o temível cão de guarda de 3 cabeças de Hades. Euristeu, certo de que essa façanha impossível seria a ruína de Hércules, enviou-o nessa missão perigosa. O mundo inferior, governado por Hades e sua rainha, Perséfone, era um reino onde as almas dos mortos habitavam para sempre. Guardando seus portões estava Cérbero, uma criatura monstruosa com 3 cabeças de cachorro ferozes, um rabo de dragão e cobras por todo o corpo. O trabalho de Cérbero era impedir que os vivos entrassem no mundo dos mortos e evitar que as almas escapassem. Antes de partir, Hércules foi iniciado nos mistérios de Eleusis para proteção na vida após a morte. Ele entrou no mundo inferior através de uma caverna em Tênaro e eventualmente encontrou Hades. O deus concordou em deixar Hércules levar Cérbero, mas apenas se ele deixasse suas armas e pudesse subjugar a besta com as próprias mãos. Sem armas, Hércules dirigiu-se aos portões de Aqueronte, um dos rios do mundo inferior, onde Cérbero estava de guarda. A criatura maciça, com suas 3 cabeças rosnando, preparou-se para atacar. Indomável, Hércules avançou, jogando seus braços poderosos ao redor da besta e lutando até derrubá-la. O dragão no rabo de Cérbero atacou, mordendo Hércules, mas a força do herói sobrepujou-a criatura. Após uma luta feroz, Cérbero se rendeu ao poder de Hércules. Com Cérbero subjugado, Hércules carregou a criatura de volta a Euristeu. Chocado, mas aterrorizado, Euristeu rapidamente ordenou que Hércules devolvesse Cérbero a Hades. Obedecendo, Hércules retornou o orgulhoso guardião do mundo inferior ao seu posto, onde Cérbero retomou seu dever eterno de proteger os portões do reino dos mortos. Explicação. O 12º trabalho de Hércules, descer ao mundo inferior para capturar Cérbero, simboliza a jornada do buscador além do mundo material, adentrando os reinos mais profundos da existência, os mundos psíquico e noético. Cérbero, o guardião de 3 cabeças, representa o anel de não passar, ou a barreira da ordem cósmica que protege esses domínios superiores dos despreparados. Para os humanos, o mundo material é a superfície física da Terra, existindo em 3 dimensões. Além dela estão os mundos etéreo, psíquico, 4-dimensional, e noético, 5-dimensional, cada um regido por leis e condições diferentes. Domar. Cérbero significa dominar esses reinos ao entender e superar suas leis únicas. Isso requer extenso estudo, disciplina e preparação, pois essas dimensões superiores não são facilmente acessíveis ou navegáveis para aqueles que não estão prontos para suas verdades.